Luiz Augusto, é o seguinte, o PSL, hoje comandado pelo deputado federal Heitor Freire, né, até domingo, né? Porque domingo a provisória do Estado, ela venceu, né? Venceu e até agora não foi renovada. Nós estamos aguardando uma decisão a nível nacional. Desde a pré-campanha e algumas situações no PSL, né? O presidente vem infringindo algumas situações do Estatuto do Partido. Ele tomando algumas decisões unilaterais, algumas decisões muito subjetivas e, inclusive, fez uma campanha totalmente no seu nome, não deu oportunidade aos candidatos a deputado federal. Isso gerou algumas situações, também candidatos a deputado estadual, por exemplo, o fundo partidário só veio para uma candidata que hoje está até abriu-se um processo a nível nacional e no estado do Ceará houve uma situação que se comenta que tem até gente presa já de laranjas, né? Foi usado para usar o fundo partidário, e aqui no Ceará não foi diferente. E essas situações nós tentamos resolver internamente. Eu tenho aqui, em junho do ano passado, nós tivemos uma reunião e depois outra reunião dentro do partido, entendeu? Um dia fizemos uma reunião aqui no IPRED, num auditório, e depois fomos outro dia no partido, provocamos uma reunião, levamos uns 20 itens, né, que vinha acontecendo no partido, em detrimento a candidatos, em detrimento a situações, privilégios, entendeu? E isso, na época foi administrado, houve um recuo, depois continuou a mesma situação. E muitas situações nós tentamos resolver internamente. Internamente, a gente tem certeza que por causa de algumas situações na pré-campanha, na própria campanha, né? Bolsonaro no primeiro turno, aqui no estado de Ceará, tirou 1 milhão e poucos votos. Se a gente tivesse conseguido 30% desses votos ter ido para os candidatos proporcionais, hoje nós estávamos com 2 deputados federais, possivelmente até com 4 estaduais, entendeu? Mas centralizou-se a campanha a nível federal em um só candidato, no atual presidente. E isso gerou muito descontentamento dentro do partido. Fomos eleitos, né? A coisa continuou do mesmo jeito. A provisória estadual, né, foi tirado os 2 candidatos a senadores, o pastor Pedro Ribeiro, né, o doutor Márcio, o médico conceituado, foi tirado da provisória o nosso candidato a governador, o doutor Hélio, foi tudo, e se formou-se, inclusive até a minha pessoa. Eu fui trocado pelo motorista do Heitor Freire, né, do deputado federal. E isso aí, fazendo reunião, mostrando os rumos que estava errado, entendeu? O partido transformou-se num grupo de amigos e parentes, inclusive até um irmão dele, que hoje é da provisória. Começou-se a mais irregularidade em relação ao nosso estatuto, ao estatuto do PSL, inclusive dessas 2 comissões maiores, que é a estadual e a comissão provisória de Fortaleza, as últimas que o Heitor registrou, foram colocados 6 pessoas, 3 na estadual e 3 na de Fortaleza, que nem filiado ao PSL era, entendeu? Nem filiado ao PSL era. Isso gerando descontentamento geral. E o que nos trouxe a tomar uma certa atitude foi porque estava já prejudicando muita gente e algumas situações o partido caindo no descrédito. Nós tivemos uma reunião com o Heitor, eu e o André Fernandes, a última está com 15 a 20 dias, e mostrando todas as situações, mas tudo que nós mostrarmos, inclusive de erros comprovados, com documentos, o deputado dissimulava, inventava uma desculpa aqui, uma desculpa por lá, entendeu? E nós vimos que não tinha jeito, aí fomos só a Brasília. Fizemos 2 viagens a Brasília e pediram um relatório. Na segunda viagem já pediram que a gente entrasse com intervenção. Nós não fizemos nada
em desacordo com a nacional, com a política, os assessores, né, que são do Bolsonaro, que são ligados à política partidária. Tudo foi feito, essa intervenção que nós pedimos, foi feito com o aval dos assessores do Bolsonaro que tratam sobre esse assunto, com o aval do pessoal que está, inclusive, moralizando o PSL, que já foi feito em São Paulo, né, e está moralizando o PSL em alguns estados. E uma das causas muito forte, entendeu? Foi que o pessoal do Alicerce, quem foi que levantou o nome do Bolsonaro, inclusive a gente foi eleito, né? Foi a própria população, foi a frente de direita, né? Os movimentos como o Endireita Ceará, o Endireita Fortaleza, muitos, os patriotas, foram muitos grupos, né? Que apoiaram o Bolsonaro e nos apoiaram. Estavam em alguns municípios do interior do estado, estavam se deixando de lado, né, e se negociando as provisórias, dentro de Calcaia. Calcaia é um dos maiores colégios eleitorais do estado do Ceará, fora Fortaleza. Foi negociada uma secretaria foi negociada e deram partido ao atual prefeito, Naumi Amorim, que nomeou, o deputado eleitor nomeou o gerente da empresa do Naumi como presidente, deixando todo o pessoal que apoiou o Bolsonaro, toda a frente de direita, a população que apoiou o Bolsonaro, de lado, e colocou gente nos quadros do partido totalmente desconhecido, entendeu? Totalmente desconhecido. Isso aconteceu em Calcaia e em vários municípios do estado do Ceará. E com essa situação, né, alarmante, com essa situação de descrédito do partido, isso colocou uns contra os outros, aí lá vai o pessoal dos grupos, né, do WhatsApp, das redes sociais, né, começou a discórdia, começou a dividir, entendeu? E a gente vendo que o prejuízo estava grande, levamos esse assunto para Brasília. E nos foi orientado, né, que a gente pedisse a intervenção do partido, né? Certo. Houve outras irregularidades, questão de ética, que não vou nem assim, mas coisas graves, entendeu? Na gestão. E nós estamos aguardando uma manifestação de Brasília. Isso Certo. é ruim. Isso é ruim. Agora, mais ruim ainda era o que vinha acontecendo. Quer dizer, nós tomamos uma atitude, né, antes disso, é um mal necessário. É um mal necessário e a gente segue firmemente, né, o que o presidente está nos mostrando aqui, a doutrina bolsonariana, Olavo de Carvalho, né, direita, conservadorismo, cristão, toda essa coisa, entendeu? Que o nosso presidente apresentou para a população, né, e o que nós defendemos é isso aí. E algumas situações contrárias a isso, a gente não poderia aceitar. E a partir do momento que começou a prejudicar, né, os filiados do PSL, começou a prejudicar o povo que apoiou o Bolsonaro, começou a cair no descrédito, entendeu? E aí isso começou a respingar na gente também. Se a gente tivesse conivente, o pessoal achava que a gente estava conivente. Mas só Deus sabe como é que a gente estava engolindo tanto cururu, entendeu? E não podia nem falar para não desgastar. Certo. Infelizmente, nós temos que tomar essa atitude, viu? Muito bem. O delegado Cavalcante, uma última pergunta acerca do PSL, até porque nós temos outros assuntos e a gente quer abordá-los também. E como é que vai Pois não, ficar, meu irmão. então, o PSL a partir de domingo? Como é que vai ficar? Há Olha, conserto para essa situação? nós estamos sem comissão a nível de Estado, a partir do domingo, venceu o domingo, entendeu? Estamos aguardando a nível nacional, né, uma posição, nós estamos aguardando a nível nacional uma posição. Eu queria até aproveitar a sua audiência, a sua credibilidade na região todinha, aí, principalmente o menino de Poeiras, né, o Robertinho e o Baia Filho, e todos que lutaram pela eleição de Bolsonaro, e todo mundo tenha paciência. Nós estamos pedindo que as pessoas não tomem partido nisso, entendeu? Que não tá uma baixaria nas redes sociais. A gente pede que não tome partido. Vamos deixar a Nacional decidir, vamos deixar a Nacional apurar, vamos deixar as articulações da Presidência da República, né, tomar um rumo para o Ceará.
Agora eu lhe digo com toda seriedade e com a maior tristeza do mundo, viu, Luiz Augusto, infelizmente não é só no Ceará que está acontecendo isso, viu? Em vários estados está acontecendo isso, mas eu acredito que logo, logo nós temos uma definição e o que nós queremos é não decepcionar somente os nossos filiados e também a população do estado do Ceará, que acredita que as mudanças estão vindo, que acredita no governo Bolsonaro. Certo. O outro deputado estadual do PSL é o André Fernandes, que se envolveu aí numa situação assim meio difícil, né? A partir de um discurso que fez na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado, onde ele falou sobre o envolvimento de determinados deputados com facções criminosas. Depois, quando foi insultado a dar nomes, ao invés disso, procurou o Ministério Público do Estado do Ceará. O nome do deputado do PDT, Nezinho, vazou. Ontem saiu a informação que o Ministério Público arquivou a denúncia feita pelo deputado André Fernandes contra o Nezinho do PDT por conta dos indícios muito frágeis. No meio disso tudo, delegado Cavalcante, há uma articulação aí de partidos na Assembleia tentando representar contra André Fernandes no Conselho de Ética e uma eventual cassação do seu mandato. Gostaria de saber do delegado Cavalcante qual é a posição dele em relação a esse episódio, se é de apoio total ao deputado André Fernandes e se há realmente esse risco para o mandato do deputado André Fernandes. Olha, Luiz Augusto, a partir do momento, né, que começou a acontecer várias irregularidades dentro do PSL, entendeu? E começou a dividir. Você sabe que o preto dividido, quando divide, que a sua não é de Deus, né? E começou a dividir, a gente recebeu informação, cidade do interior se degladiando, o próprio nosso povo, né? O pessoal da frente direita, o pessoal dos movimentos, PSL, e muita informação, entendeu? Chegou nas mãos não só minha, mas do André, entendeu? Não só minha, mas do André. E muitos estresses, entendeu? Aconteceram, né, em relação a essas coisas que aconteceram no PSL. Eu acredito que o André tenha recebido, como ele disse, né, que tenha conseguido essas informações. Eu acredito que eu vou dizer com toda seriedade, eu acho que ele se cedeu, entendeu? Ele, mesmo hoje em dia, ele está reconhecendo, ele não foi ouvido no Ministério Público, ele não acrescentou nada, entendeu? Eu acredito que o Conselho de Ética da Assembleia, né, não vá, também vai ter cautela em relação a essa situação, entendeu? Vai ter cautela e eu acredito que isso se resolva da melhor maneira possível, sem trazer um problema grande, entendeu? Para o deputado, né? Inclusive o próprio Nezinho foi citado, né? Eu acho que o momento, rapaz, teve dia aqui que a gente quase não aguenta tanta confusão, meu irmão. Olha, tanta confusão de divisão, entendeu? Que infelizmente o nosso deputado federal trouxe para a gente, entendeu? Muita confusão, meu irmão, muita divisão. E isso eu acho que o André fez 21 anos agora, um menino novo, entendeu? Eu acredito que esse problema aí do Conselho de Ética seja resolvido. Né? Tem muito o que aprender. Agora, como o senhor mesmo, delegado Cavalcante, mas a gente aconselha ele. Citou essa passagem bíblica que foi proferida, inclusive, pelo próprio Jesus Cristo, quando ele foi provocado, insultado lá pelos religiosos do seu tempo, em relação ao fato de ter libertado um endemoniado lá de demônios, que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebu. Então Jesus Cristo disse para eles o seguinte: se Satanás expulsa Satanás, então o reino está dividido, e reino dividido não pode subsistir. Esse é o contexto dessa passagem. O senhor está falando muito em divisão. Então, o PSL dividido não pode subsistir, nem aqui no estado do Ceará, nem em nenhum outro lugar do país.
Essa é que é a grande verdade. Agora, essa questão de deputado envolvido com crime organizado não é de hoje que vem sendo ventilado. O André Fernandes não foi o primeiro a dizer isso, delegado Cavalcante. Faz tempo que a gente ouve essa história. Inclusive hoje, o deputado federal, o capitão Wagner, falou em diversas ocasiões na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado. E existiria até gente do próprio governo envolvida com o crime organizado. Não sei se o senhor sabe dessa história, né? O fato é que nunca prosperou. O que é que acontece aí? É corporativismo? É deputado protegendo deputado? Mesmo aqueles que estariam supostamente envolvidos com o crime organizado, deputado? Não, o problema, viu, Luiz Augusto? O problema é que as provas que passaram para o André, né, eram frágeis, entendeu? As provas eram frágeis. Você sabe que todo mundo sabe que, infelizmente, as facções, elas têm um certo poder, né? Um certo poder. Em algumas situações, nas eleições não foi diferente. Tinha colégios eleitorais aqui que eu entrei em todos entrei, inclusive alguns até desafiei. Aqui foi o caso da Jurema aqui, que eu peguei o microfone e fiquei sozinho em cima do carro. Os colegas que estavam lá, o pessoal, os correligionários estavam com a gente, sumiu todo mundo. Mas eu disse e continuo dizendo que uma das prioridades do Bolsonaro é ir para cima dessa bandidagem, somente as facções, né? As facções. E que está fazendo, né? Inclusive aqui no Ceará, muitos líderes de facções hoje estão em presídio federal, né, que foi a determinação de Bolsonaro junto com o ministro Moro, né? São Paulo e outros estados. Aí vai para cima e nós vamos para cima. Agora, você combater o crime organizado, somente as facções, eu combati, até o ano passado, né, eu disseminei duas facções, o Cervejo e a GDF, que comandavam o crime em Pacatuba e Guaiúba, esse delegado de Guaiúba, fui para cima, nós conseguimos prender quase 30 elementos, cabeça, entendeu? E diminuindo lá o crime em 80%. Você tem que ter uma prova, entendeu? Forte. Você tem que ter uma prova forte. Né? Se mandar para o André, eu acredito que o Ministério Público não aceitou porque eram coisas fragilizadas, entendeu? Eram coisas fragilizadas e acabou tendo esse problema que ele criou e batendo no Conselho de Ética, entendeu? Você combater o crime organizado, você tem que ter muita massa, tem que ter muita garra e muita experiência. Eu lhe dou aqui uma situação, né, quando fui delegado da Roupa por 3 anos, nós conseguimos descobrir 2 assaltos pesados que o PCC fez aqui dentro. Inclusive, a cúpula do PCC estava aqui, e comandado pelo Marcola, que hoje é um preso, um mais conhecido do Brasil em relação à facção. E desses 2 inquéritos que nós fizemos, o primeiro assalto foi na COP, Segurança de Valores, que levaram 6 milhões. E o segundo assalto foi na NSV, em Calcaia, que levaram 1 milhão e 600. Nós conseguimos fazer esse inquérito, quebramos o código de ética do PCC por 2 vezes, e o Marcola foi condenado com mais 26 pessoas a 27 anos de prisão. Uma das condenações que ele cumpre é aqui do Ceará. Agora, eu não estou mudando de assunto, eu estou só dizendo que a gente tem que ter prova, a gente tem que ter um serviço de inteligência, a gente tem que ter muita coisa para poder lutar com esse povo, porque esse povo é especialista, né? São quadrilhas pesadas. E, infelizmente, diminuiu, né? Nós já tivemos uma baixa de 23% aí na violência no Brasil, só com o presidente assumindo e começando a bater nesse povo, entendeu? Aqui no Ceará está sob controle os presídios, teve a ajuda do governo federal, teve a ajuda do ministro da Justiça, mas você tem que saber tratar, entendeu? Você tem que saber tratar com esses elementos, você tem que ter provas, você tem que ter um bocado de coisa. O que eu vejo que trouxeram para o André de provas fragilizadas, entendeu? Que se ele tivesse me consultado, eu não estava na Assembleia no dia que ele fez o pronunciamento, eu tinha avaliado, a gente procura ajudar, a gente procura orientar, nós temos experiência não só de polícia, mas também como deputado estadual, esse é o 3º mandato. Sim.
Mas criou-se esse fato negativo, entendeu? Não só para o André, mas também para o deputado. E eu acredito que ele merece uma chance e eu acredito que isso vai ser resolvido e ele vai aprendendo. Ele completou 21 anos agora, em dezembro. Nós esperamos que tudo dê certo. certo. Nós esperamos que tudo dê certo para ele, porque o mandato a ele outorgado foi das próprias urnas, o povo, o deputado estadual mais votado, isso pesa muito, deve ser levado em consideração. E também pela performance dele na Assembleia Legislativa, que não é de todo ruim. E pela sua coragem. Nós precisamos realmente de políticos corajosos, destemidos, que realmente tenham, não é, a vontade e a garra para abordar os assuntos e os problemas que acometem a sociedade. Mas, delegado Cavalcante, um último assunto que eu quero conversar com o senhor nessa sua participação é ainda relacionado a isso, o projeto anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que está descansando no Congresso Nacional desde o início do ano e agora os deputados resolveram se debruçar sobre ele, mas com o objetivo de desfigurá-lo quase que completamente. Por exemplo, além do confisco alargado para políticos corruptos, eles desejam mexer na nova regra para a legítima defesa e uma série de outros problemas. Na questão do limite dos embargos infringentes, que eram os recursos apresentados contra condenações em órgãos colegiados apenas quando houver no julgamento um voto pela absolvição, eles querem retirar isso aí também, né? Que está no pacote do ministro Sérgio Moro, que acaba com essa interminável possibilidade de recursos que não servem para nada, só para manter corrupto e bandido solto, recorrendo. Essa é que é a realidade. O que foi que houve com os protestos de domingo, delegado Cavalcante? Como é que o senhor analisa? Surtiram um efeito contrário? Rapaz, olha, é o seguinte, o maior problema do Brasil, o maior problema nosso do Brasil, do estado do Ceará, e que a população incomoda demais a todo mundo, e traz um prejuízo grande para a população, é o problema da corrupção e, em seguida, a impunidade, né? A política nova, a população elegeu Bolsonaro, né? Um homem duro, um homem linha de frente, um homem coerente, um homem, né, de diálogo, né? Mais duro, viu? Duro que os frutos estão aí. A gente aeronáutica que tinha dado 58 reais com a comitiva da Presidência da República, nunca tinha caído, caiu agora, né? São muitas situações, né, que o Bolsonaro ele não compactua em relação a isso, vai para cima. Eu quero que ele entenda. Aí o que está acontecendo? Está acontecendo o ministro da Justiça, que conhecido internacionalmente porque botou os ganhos na cadeia. Tinha até um jargão que se usava só no Brasil, só pobre que para cadeia. O cenário mudou, o cenário é diferente por causa de um juiz corajoso, né, e que soube colocar, né, eu não sei, eu combati o crime organizado, sei o que o ônibus que eu paguei por causa disso, entendeu? As perseguições. Imagina um juiz desse que botou gente grande na cadeia, entendeu? Quer dizer, uma parte dos políticos que estão lá no Congresso, eles foram eleitos com toma lá da cá. Eles foram eleitos comprando votos. Isso aí não é novidade para ninguém, todo mundo sabe disso. Tem que arrumar dinheiro para pagar as contas, né? Pronto. E os caras, eles não se tocaram ainda, sabe, Luiz Augusto, que o Brasil está mudando. O Bolsonaro não admite determinadas situações. Que a população está indo para as ruas, isso na história, eu já tenho uns 61 anos, mas conheço muito a história do Brasil, mas a mídia, hoje a mídia séria, a mídia igual a sua, né? Eu sei que você é um cara imparcial, uma pessoa séria, né? A mídia séria, ela diz que nunca aconteceu no Brasil, entendeu? A população ir para as ruas para apoiar as ações de um presidente, para apoiar a ação de um ministro, né? E os caras não se tocaram disso, rapaz. O pacote anticrime
era um dos primeiros pacotes do Moro, né, pela minha experiência, um pacote que simples de ser aprovado, que não exigia nada de mais, assim, sério, que exigisse uma lei complementar, uma lei constitucional. Ele está tramitando por uma lei ordinária, quer dizer, uma coisa simples, que já vem combater a impunidade, entendeu? E agilizar os processos a nível da justiça e a cadeia para aqueles, principalmente aqueles que matam, né, e que muitas vezes condenado no tribunal do júri, sai pela porta da frente, indignando a família da vítima, a família de quem morreu, entendeu? E a partir do momento que esse pacote anticrime ele prevê que o cara que matou foi condenado no tribunal do júri, ele já passa, naquele momento, a cumprir a pena. Daí já... E outras situações, quer dizer, uma lei ordinária, simples de ser aprovada, mas que deputados, né, senadores, né, que pregaram a impunidade, que quase acabam com esse país, eles continuam, né, relutando para que o Brasil não mude. Mas vai mudar. Vai população, mudar. Não importa os a população está empecilhos exigindo. e os percalços, porque o povo acordou finalmente. Ele viu que Graças a Deus, né? não dá para viver num país como o que nós vivemos até então, né? Cheio de corrupção, de engano, de políticos e de corporações usufruindo de todas as riquezas e ele nada, só com a carga, só com a obrigação de manter essa pesada máquina que é o país, enfim. O povo acordou. Essa é uma verdade. E essa mudança, esse processo de mudança que está acontecendo, ele vai chegar no seu final. É irreversível, a gente tem dito isso aqui. Mas, delegado Cavalcante, para encerrar, o Felipe, que é de Ipueiras, está perguntando aí ao senhor sobre a falta de juiz e promotor lá na comarca de Ipueiras. Ele disse que o senhor prometeu resolver o problema. Rapaz, acho que dependendo de mim, toda situação, somente na área da segurança pública, na área da justiça, nós conhecemos a problemática do interior, entendeu? Infelizmente, esse problema da falta de juiz nas comarcas, a falta de justiça em alguns municípios, a polícia judiciária, a falta de delegacia de polícia, né, em mais eu acho que a metade dos municípios do estado do Ceará, está faltando delegacia de polícia, muitas vezes o cidadão precisa de registrar um simples VO, ou tirar um laudo cadavérico, ou fazer um exame, né, fora de... Quando tem polícia civil na cidade, só no expediente comum, né, que funciona regional, que muitas vezes é 100 quilômetros de distância, entendeu? Juiz, promotor, entendeu? E isso não é para faltar numa cidade do interior, entendeu? Não é para faltar. Delegacia de Polícia Civil, contingente da Polícia Militar, alguns até a própria Guarda Municipal, e nós começamos uma luta agora, né? Nós prometemos e vamos cumprir, nós vamos para cima disso, tomara que essas perseguições, né, esses atrapalhamentos, essas coisas que estão acontecendo em relação ao governo federal, né, que nós somos base dele, e a água do o Cabo disse, isso é coisa do interior, eu gosto muito das coisas do interior. O cara disse que quando é eleição, né? Vem a eleição, vem tipo aquela enchente no inverno, né? Enche o açude, aí tudo que vem joga para dentro daquele açude. Aí agora que a água está destoldando, né? Essa água, quando destoldar, nós vamos ter mais capacidade para trabalhar, nós vamos ter mais força para trabalhar, entendeu? E todas essas situações que eu entendo bem. Passei 12 anos no interior e sei o que é a gente fora de hora, entendeu? Precisava de um mandato de prisão, precisava de uma prisão preventiva, precisava de uma busca e apreensão, e a gente não ter fórum disponível, às vezes juiz de plantão a uma distância muito grande. É uma necessidade, entendeu? Um fórum que tem um juiz, que tem um promotor, é uma necessidade de uma delegacia que tem um delegado de polícia, é uma necessidade de um interior ter um destacamento, né? Ou até uma equipe do raio, que é mais especializada. Isso aí é uma necessidade. Tem um defensor público também, que é algo público, que não tem na maioria dos municípios. Não pode pagar um advogado. Então, tá ok. Obrigado, delegado Cavalcante. Cavalcante. Nós pegamos um país cheio de problemas, meu irmão, cheio de problemas. E o problema maior
é o subjetivo, entendeu? Que as pessoas parecem que botar dentro da cabeça a coisa errada, né? E o exterior dá para se mudar, né? Muitas vezes o interior, o subjetivo das pessoas, né, é que é complicado, somente estando envolvido na política ou estando desenvolvendo cargo eletivo. É verdade. E essa cultura do toma lá da cá e da corrupção impregnou, inclusive, grande parte dos eleitores no Brasil, e especialmente no Nordeste, que eu nunca vi tanta gente ainda disposta a defender bandido e corrupto. Mas, enfim, esse é um assunto para outros programas, outras participações suas. Delegado Cavalcante, deputado estadual do PSL, obrigado pela participação aqui no nosso programa mais uma vez. Irmão, eu agradeço, viu, Luiz Augusto, a todos que fazem a Rádio Ceará, aí de Nova Russas, e eu admiro, apesar de ter dado só 2 entrevistas, mas tenho vocês num conceito muito bom, e nós precisamos de mídia independente, de imprensa independente, como vocês fazem. Parabéns, meu irmão, parabéns, e eu tenho certeza que Deus vai recompensar, e eu sei que a audiência de vocês nesse horário aí é campeã, né, em toda a região. Parabéns. É isso que nós precisamos, de políticos, né, independentes, políticos que cumpram a sua obrigação, mídia independente, mídia, entendeu, que faça o trabalho que a população espera e que a população necessita. Muito obrigado e que Deus nos abençoe, meu irmão. Tá ok, meu caro delegado Cavalcante, a recíproca é verdadeira. Um abraço, boa tarde, tudo de bom.